Eu sou um alcoólatra em recuperação e, graças a um poder superior, não ingeri bebida alcoólica nessas últimas 24 horas. Digo, boss, esse cara é valentão. Né? Ficar comigo, né? Esse cara... Bom, deu a palestra dele tudo direitinho ali. Depois passou a palavra para um outro cidadão lá também que debulhou. E tudo que eles falavam lá era para dar tudo certo para mim, cara. Sim. Não tinha uma palavra que eles dissessem lá que não dava certo. Em setembro de 94 foi a primeira reunião. O dia 11 de outubro, dia 11 do 10 foi a última bebida, o último trago que eu tomei. Dia 11 do 10 de 94. Olá, sejam todos bem-vindos. Estamos começando mais uma edição do Fala Mais, o nosso podcast aqui do Oeste de Santa Catarina, onde toda semana a gente recebe os nossos convidados para bater um papo, trocar uma ideia, né? Mas principalmente conhecer um pouquinho das histórias desse pessoal que a gente convida e vem aqui, senta na mesa com a gente. O podcast, o Fala Mais, que é um oferecimento da Cicobi Valcredsul, do Mercado Marini, da Panificadora São Pedro, do Restaurante Ligeirinho e da Marker Engenharia. Essas marcas aí que também estão com a gente nessa temporada. E hoje com a gente, quem que tá aí, Jonathan? Pois é, hoje a gente está recebendo um gaúcho que não vem de Passo Fundo, vem de Sarandi. Tá conosco aqui, ele que foi conselheiro tutelar por 10 anos em Ponte Serrada. Muitas crianças na época tinham medo do seu Calef. Eu acredito até que não tenha sido medo, era respeito realmente que ele tinha pela pessoa da gente, né? Pois é. Atílio José Calef é o nome dele. Seja muito bem-vindo, seu Calef, ao Fala Mais. Obrigado, já estamos aqui realmente para uma conversa de amigos, no caso, né? E relatar aquilo que eu realmente fiz, acompanhei e convivi praticamente nessa sociedade de Ponte Serrada. Muito bem. O Jonathan falou que as crianças, na ocasião, tinham medo, o seu Calef já trouxe que era o respeito, né? E realmente, na época, assim, o senhor era uma autoridade para a gurizada, né? Como é que era? Na ocasião, era só o senhor, no período que o senhor foi conselheiro tutelar em Ponte Serrada? Não, na oportunidade, na época, nós éramos em 5 conselheiros. 5? Sempre, quer dizer, a quantidade de conselheiros, no caso, sempre foram 5. Só que quem atuava na época, lá no caso, eu fiquei 4 anos, de 4 a 5 anos, atuando somente sozinho, na época. Que os outros não queriam se envolver com a situação. Então, todos os casos eram acompanhados. No caso, alguém me repassava os casos para mim. Eu acompanhava, nesse período todo, eu fiz sempre sozinho o trabalho de conselheiro tutelar em Ponte Serrada. Mas eram em 5 conselheiros e daí 4 não atuavam, não então? Não atuavam, simplesmente... Mas também, na época, no caso, diziam que era um serviço gratuito, praticamente, que não tinha remuneração nenhuma. Na época, né? não tinha remuneração, Não né? tinha remuneração. Ele era voluntário esse cargo? Exatamente, era o voluntarismo, entende? Então, ninguém queria assumir. Mas, após uns 6 meses de atuação no Conselho Tutelar, eu ameacei de abandonar o Conselho Tutelar também, porque não era possível, né? Daí, a Câmara se reuniu, e resolveram ter um salário para mim, somente para o conselheiro que estava atuando. Uhum. Então, e como é que foi que o senhor entrou no Conselho Tutelar na época? Como é que era o processo? Hoje a gente sabe que tem eleição, tem votação, na época como é que era? Aquilo foi simplesmente por indicação. E vieram me pedir, no caso, a minha formação, e sabiam da minha índole, praticamente, como pessoa humana. Sempre fui uma pessoa de bem, praticamente, sem problema nenhum. E entendia muito a respeito de famílias e coisas também, né? Então, e aos poucos, no caso, fui conhecendo, fui vendo que realmente era aquilo que eu queria dentro da comunidade, dentro da sociedade, praticamente, Ponte Serrada. Foi uma indicação, o senhor esperava receber indicação na época ou não? Não. Essa indicação veio através do secretariado, praticamente, da época, se reuniram, e vieram me pedir, posteriormente vieram me pedir se eu aceitaria, no caso, ser conselheiro tutelar. Assim como com os outros 4 também, foram simplesmente por indicação. Sim. Do secretariado, da prefeitura, do pessoal da prefeitura, no caso. Da administração da época. Exatamente. Que ano foi, seu Calef? Isso foi entre 97, 98 em diante, praticamente. O senhor assumiu em 97, 98 e ficou até
2007? Por aí. Até 2007, 2008, por aí. Quantos anos era o mandato na época? 3 anos. 3 anos. O mandato correto, no caso, seria de 3 anos. De 3 em 3 anos. E, posteriormente... Então, o senhor ficou 3 mandatos. 3 mandatos. É. Bom, no primeiro mandato, fiquei 4 anos. Para depois ter a eleição. Porque a eleição do Conselho Tutelar, posteriormente, dessa indicação após ali, houve uma... Após esses 4 anos, no caso, ocorria justamente uma data de eleição municipal. A eleição do Conselho Tutelar de eleição para prefeito, para a administração municipal. Daí pediram para mim prolongar mais um ano, no caso, só no outro ano, daí, no caso, que teve eleição novamente. Por isso que o meu período, no caso, foi de 10 anos. 10 anos. Primeiro foi 4, mais 2 temporadas de 3. Quer dizer, dentro desse período, no caso, eu fiquei 3 anos fora, porque eu não podia... Na época, não podia se reeleger, só podia ter 2 mandatos, depois tinha que abandonar, deixar um mandato fora para depois eleger novamente. O que eu posso assegurar para vocês é o seguinte, que na época houve, na eleição do Conselho Tutelar praticamente, foram 1.500 votantes, eu fiz a metade dos votos, com 5 candidatos daí. O senhor recebeu 50% da votação sozinho. Sozinho. Porque o pessoal já sabia do meu trabalho, do conhecimento que eu tinha a respeito do Conselho Tutelar, entende? Então todo mundo confiava também no meu trabalho. Então, e o respeito que eles tinham por mim, no caso, vou dizer para vocês, era fora de comum. E justamente esse trabalho, seu Calef, na época lá de finalzinho dos anos 90, né? Foi quando iniciou. Antes disso, houveram outros conselheiros tutelares no município ou essa foi a primeira leva de conselheiros? Bom, foi a primeira leva de conselheiros. Inclusive o Conselho Tutelar, no caso, após a lei que formou, a lei municipal, no caso, que formou o Conselho Tutelar praticamente, que eu tenho lembrança que existia conselhos tutelares formados na região aqui, na região toda, era Xanxerê, Xaxim e Chapecó. No oeste aqui, somente esses 3 municípios é que tinham os conselhos tutelares formados, entende? Já com uma certa experiência. E essa experiência deles que aos poucos foram repassando para os demais municípios, né? Sim. E quando o senhor começou ali a atuar efetivamente, era algo novo que não existia até então dentro da cidade? E como é que foi entender o que era o trabalho, quais eram as atribuições ali, o que tinha que ser feito no dia a dia? Bom, quanto a minha responsabilidade quanto a isso, praticamente, sempre que houve, para me integrar dentro da lei, dentro da circunstância e os atendimentos que eu fazia, praticamente, né, eu sempre me amparava com promotor de justiça, promotor e juiz. A partir daí, com essas informações que eu tinha deles, eu tinha certeza que eu não errava. E vou assegurar uma coisa que eu vou dizer para vocês, o seguinte. Na época, na formação dos conselhos tutelares aqui para Ponte Serrada, o juiz era o doutor Hermínio Dalroldo. Vocês devem ter ouvido falar. Muito, muito querido, muito atencioso ele dá muita atenção, muito valor ao conselho tutelar na época. E por ser a primeira formação, no caso, uma certa ocasião eu estava discutindo com ele uma situação do conselho tutelar. E ele simplesmente me chamou no gabinete dele e disse: Calef, senta aí. Você vai aprender uma coisa comigo. Que onde tem fumaça tem fogo. Então você tome cuidado nas decisões que você vai tomar daqui para frente. E o que ele queria dizer com isso? Ele quis dizer praticamente que tinha situações praticamente que eu tinha que analisar primeiro antes de eu dar razão para alguém. Certo? Ouvir todos os lados. Todos os lados. Porque eu sempre que tinha um caso, no caso sempre tem 2 lados. Não existe uma situação só. Então eu procurava sempre ouvir os 2 lados da situação. Daí eu tinha certeza que eu não errava. Antes de tomar uma posição a respeito do Conselho Tutelar, eu ouvia os 2 lados. Sempre. E como é que era como é que começou, na verdade, essa interação da população, da comunidade para com o Conselho Tutelar? Na época o senhor ali falou, né, que houve a criação do conselho, o senhor foi o primeiro conselheiro, junto com outros colegas aí, em Ponte Serrada, e a população também não tinha, acredito eu, discernimento da real função, objetivo do conselho. Como é que foi essa adaptação?
Por exemplo, assim, muitos casos que devem ter chegado para o conselho que não era de competência do conselho, né, seu Calef? Justamente. Nessas circunstâncias, no caso, nos atendimentos que eu tinha que fazer, no caso, formalmente eu me informava com alguém, no caso, que já tinha essa experiência, entende? De como que eu tinha que proceder dentro de cada caso. Teve um mês aí, no caso, que no início do Conselho Tutelar ali, teve um mês, que eu, conforme o relatório que eu tive que encaminhar para o ECA, praticamente para Florianópolis, eu atendi 200 casos. Nossa. Num mês. Foi coisa assim de... E a partir dali que o pessoal começaram a acreditar e ver que realmente o meu trabalho estava dando resultado. E eles, a partir deles, confiavam, inclusive. Até para o promotor. Bom, vocês devem ter uma notícia, no caso, a respeito do doutor Luciano, que teve que receber o título de cidadão pontecerradense, o qual valorizava a gente de uma forma toda especial, entende? O atendimento deles, a situação era excelente. E desses casos, por exemplo, esse primeiro mês ali, primeiro mês não, né? Esse mês que o senhor falou que atendeu 200 casos, o que era mais frequente? Olha, espancamento de crianças praticamente, separação de família, no caso com crianças envolvidas na situação, entende? Daí tinha casos que eu tinha que atender 2, 3 vezes, praticamente na semana, no mesmo caso, certo? E, casos diversos praticamente, até casos de crianças, no caso, de famílias que não levavam as crianças a vacinar, entende? Chegava com o conhecimento do conselho. Seu Calef, olha, a família fulana está lá no caso, nós temos o registro aqui, que ela tem 5, 6 crianças lá no caso que nunca vieram tomar vacina. O que você ia fazer? Você tinha que tomar uma providência. Então, quer dizer, eram casos que você tinha que apurar na hora. Uhum. E essas situações, elas chegavam de que forma, né? Por informações, né? Denúncia, né? Denúncia, lógico, denúncia. Nesse caso aí, da saúde, né? Uhum. Que tinha o registro de todas as crianças que iam lá registrar. E daí, por isso o seu contato era bem próximo com o Ministério Público, com o Judiciário? Sempre. Diário, praticamente. Era diário, não. Meu relacionamento com ele era diário. Tanto que teve 2 juízes aqui, que posso até mencionar o nome deles, o doutor Edir e o doutor Gilmar, que frequentaram na comarca aqui, que participaram da comarca, que eles simplesmente me falavam o seguinte: seu Calef, quando você chegar aqui no fórum, você simplesmente dá 3 batidinhas na minha porta. Se eu mandar entrar, você já entra. Tá? Porque eu sei que os teus casos, no caso, situação que você está atendendo, não é para amanhã ou depois, entende? Não é que nem o nosso caso, que nós podemos esperar um pouco para resolver. Você está lidando com a pessoa humana. O senhor tinha praticamente o trânsito livre lá para conversar com o juiz. Com esses 2 juízes aí, no caso, com o doutor Hermínio também, inclusive, era quase que idêntico, entende? Mas era atendimento assim, todo especial. Uhum. E na situação assim, dos casos mais delicados, como é que era a relação do senhor com os envolvidos? Com a criança ali, por exemplo, o senhor falou da questão de, tinha criança que era violentada, agredida, né? Espancada. Olha, teve, na época do Conselho Tutelar, enquanto estava no Conselho Tutelar, houve 3 casos praticamente de estupro de criança, de menino, de criança praticamente adolescente. Certo? Uhum. Só posso contar para vocês o seguinte, que veio a denúncia ao Conselho Tutelar, comuniquei a promotor e juiz, me falaram que era para mim tomar providência. Eu digo, mas providência, como é que eu vou senhor tomar providência? Digo, mas vou tomar providência, você está comunicando, não, você sabe como fazer. Digo, sei, não tem problema nenhum. Se tiver que tomar uma atitude, vou ter que tomar uma atitude. Não posso esperar para depois dizer, no caso, porque já estava acontecendo. E o cidadão que estava cometendo essa infração, praticamente, se ele ficasse sabendo na hora, ele não ia fugir do caso, né? Uhum. Da situação. Eu imediatamente pegava a Polícia Civil, Polícia Militar, ia na casa do cidadão, trazia na delegacia, pegava a criança, após essa denúncia, no caso, levava a fazer o exame, a chancherê, se constatava realmente que houve o caso, que houve a situação, o cidadão já ia direto para o presídio. Houve 3 casos desses casos. Uhum.
De estupro que o senhor atendeu. Justamente. Na época, 3 casos. Houve, inclusive, uma senhora da cidade aqui também, que ela tá morando, saiu daqui, foi a Curitiba, engravidou lá, e veio ter a criança aqui no hospital, inclusive, com o doutor Arides, no hospital. São Camilo e tudo direitinho. Estava internada, me chamou lá, disse, seu Calef, disse, eu quero ter essa criança, não quero nem ver ela. Não quero nem ter contato com a criança, mas que pessoa humana é essa? Você já imaginou um caso desses aí? Uhum. Ela grávida ainda? Grávida, mas estava internada no hospital, simplesmente dizendo que ela ia ter a criança daqui 2 dias, internada, só que ela não queria nem ver a criança. E eu, tudo bem. Comuniquei ao promotor, dizer, providencia, resolva o problema. E eu resolvo, não tem problema nenhum, é comigo mesmo. Fui lá no hospital, ela teve a criança, mandei registrar a criança, a obrigação de registrar a criança no hospital, comuniquei eu. O cartório, no caso, ele foi lá, registrou a criança ficou de lado lá, no caso, providenciei toda enxovalzinha para a menina, para a criança, que foi uma menina, inclusive. Beleza pura. Essa criança foi para adoção. A mãe, no mesmo ato, a mãe desistiu já da criança, fiz um relatório, comuniquei à justiça, caso resolvido. A criança foi para adoção. Sei onde é que está a menina hoje. Teve esse contato. Já tiveram contato. Ela já tinha filho, essa mulher? Tinha, inclusive tinha duas meninas gêmeas, inclusive. Caramba. E de fato mesmo, ela não quis nem tomar conhecimento da filha. E também não largou uma lágrima. Situação bem pesada, né? Atípica, né? Atípica. E teve um caso também de separação. O casal que separou, no caso, entende? E o cidadão resolveu por bem tirar essa criança da mãe, né? Bom, para encurtar a história, ficaram 4 horas da manhã. Me chamaram lá veio a polícia lá em casa, me chamaram, que tinha um caso aí na sadia de um casal que estava a fins de fatos, entende? Estavam discutindo, brigando, não se entendiam mais a respeito do matrimônio dele, da união dele, porque nem casado judicialmente eram, entende? Simplesmente estavam a fim de se espancarem ali no caso. A polícia veio lá me chamar e disse, então vamos lá ver. Cheguei lá, a criança chorando. Criança tem uns 3 meses, 4 meses por aí. Um bebezinho. Bebê? Não, tudo bem. A mulher chorando lá num canto. Eu cheguei com a polícia lá e o homem, meio valentão lá, digo, calma lá, cara. Daqui pra frente vamos conversar, vamos dialogar, vamos ver o que nós fizemos, né, cara? Não pode continuar dessa maneira que está aí, não dá para continuar. Não, porque vamos fazer o seguinte. Eu vou te levar agora lá na casa da tua família, da tua mãe e do teu pai, e amanhã você vem lá no conselho tutelar que vamos resolver o problema. Não, porque eu pedi para a polícia, digo, leve o homem. O que eu vou fazer? Não vou deixar ele ir. Saí daí no caso, naquela situação que estava sendo criada. Eu tenho que vir para cá, eu tenho que voltar lá daqui a pouco de novo. E eu levo o homem lá, vou levar na delegacia. Não, então vamos conversar. Diz, eu aceito a sua opinião no caso de ir lá na casa dos meus pais, amanhã nós conversamos na conselho tutelar, beleza. No outro dia, ia lá no conselho tutelar, acertamos tudo direitinho, ali eu separar, ia pagar pensão, tá? E ele resolveu, de lá 2 dias, pegar essa criança da casa que ela estava vivendo sozinha, pegar a criança e levar. A criança com 5 sem avisar a mãe, sem nada. Por conta, fazer por conta. Praticamente sequestrou a criança, entende? E levou junto com uma avó dela lá no CTG. Calcula só o desespero dessa mãe. Ela trabalhava, inclusive, estava trabalhando. Quando ela soube, veio para cá, porque ela tinha direito às 2 horas, veio para casa para amamentar a criança chorando. Mas já estava lá, não encontrou a criança em casa. Ela, acho que a mãe vai sentir, né? A situação toda. Fui lá na casa do cidadão, lá no CTG, digo, para lá, cara, me dá a criança aqui, deixa que eu vou lá levar para a mãe, para ela alimentar a criança, depois eu devolvo a criança aqui para ti. Não, disse, a criança sai daqui em cima do meu cadáver. Digo, então vamos fazer o seguinte,
Era 6 horas, 6 e pouquinho. Promotora de justiça morava em Xanxerê. Eu vou comunicar ela, né? Vou ver o que eu faço. Porque não vou tomar providência daqui para frente. A situação é mais complicada, diferente. E o homem meio valentão lá no caso, digo, não vai dar, não vou chegar lá, não. Daí telefonei para a promotora lá em Xanxerê e disse, ela, Caleb, dentro de 40 minutos eu estou aí. Beleza, fica aguardando ela. Realmente chegou aos 40 minutos, ela chegou lá no CTG. Diz ela, quem que você tem junto contigo aí? Digo, não, eu só tenho a Polícia Civil. Diz, então vamos pegar a Polícia Militar também, viu? Daí telefonamos para a Polícia Militar, eu 2 policiais militares lá no caso. E fomos até a casa do cidadão. E a promotora tentando entrar na casa, diz, aqui a senhora não entra. Aqui a senhora não entra. Diz a promotora diz, a casa é de quem? A avó diz, a casa é minha, então a senhora me autoriza a entrar? Autorizo, a senhora pode entrar. Daí, a promotora foi entrando. A promotora foi entrando e os 2 policiais também já foram protegendo a promotora, entende? E o homem lá com a criancinha no colo. De repente, um policial foi rodeando, foi por trás do homem lá, não, vamos acertar, né? Você veja a criança está chorando, o cara precisa de mamar, precisa se alimentar, tá? Não, nós temos leite aqui, não é o caso do leite. O caso é da mãe, veja lá como é que ela está. E a mãe não estava junto, eu deixei ela separada, porque senão se jogar lá dentro da casa não ia dar certo. Daí a polícia foi devagarzinho, foi indo. Um policial ficou na frente dele assim, disse, pô, rapaz, vamos ajeitar isso, vamos acertar isso, entende? E outro policial pegou ele para o pescoço, aquilo, largou a criança na cola do outro policial, pegou a criança, levamos ele para a delegacia não quis receber, foi direto para Xanxerê. Quer dizer, foi um caso assim que você tinha que tomar uma providência imediatamente, não podia esperar, não dá para guardar para amanhã. Vocês me entendem? Sim. Então, quer dizer, esse era o trabalho praticamente do Conselho Tutelar. Sim. Era todo um trabalho ali de articulação com as autoridades, né? Justamente. Não, quer dizer, que depois como eu fiz um relatório, inclusive a respeito do caso, fiz um relatório todo especial, encaminhei para a Justiça, o juiz disse, meus parabéns, cara, o caminho é por aí. Como é que era o contato com o senhor na época? Porque hoje em dia é muito fácil, né? Tem celular, tem as próprias redes sociais, a internet, né? Manda uma mensagem ali. Mas na época o celular era muito difícil, né? Eu acredito que o senhor não tinha, né? O órgão em si não tinha, né? Não. Celular. Só tinha o telefone fixo. Na época só tinha o telefone fixo à disposição do Conselho Tutelar. Tanto que aonde era instalado o Conselho Tutelar na época, já fizemos 3, 4 mudanças aqui, entende? 3, 4 mudanças. O Conselho Tutelar tinha somente o celular fixo. E vinha as denúncias, inclusive vinha denúncia até anônima, no caso, para a gente. Recebia ligação lá anônima, no caso. Anônima, exatamente. E eu tinha o celular em casa também, entende? Não foi uma, nem 2, nem 3 noites, no caso. Inverno, uma situação que fosse, telefonema lá em casa. Seu Calef, disse, se tem uma situação assim, 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 assim. Porque você tinha que ir atender, cara. Ligava para o residencial da sua casa, o número da sua casa. Da minha casa. É. Exato. Ou ligavam para a polícia, daí a polícia vinha lá em casa e me bater lá em casa. E tudo um esquema, no caso, que nós montávamos com eles, entende? Que conforme o caso se era meio sério realmente, eu via, senão eles mesmo iam atender. Digamos, o senhor estava em plantão 24 horas, 7 dias por semana. 24 horas. Inclusive, depois, quando foi eleito os outros conselheiros tutelares também, inclusive, né? Os outros conselheiros tutelares, e nós tínhamos a escala do horário de trabalho, entende? Então, todo direitinho, era 5, daí no caso, foi 5. Tinha a escala toda especial do Conselho Tutelar, mas o pessoal não ia nos outros, eu sempre no Calef. Tu era referência e aí você acabava atendendo ou tu direcionava para os teus colegas que estavam no... Não, lógico, eu direcionava para ele, mas mandava a polícia lá, eles diziam, eu não posso ir, porque eu não sei. Tinha 3 mulheres que eram casadas praticamente, né? Então, sempre existia uma dificuldade, entende? Era o senhor, tinha mais alguém no conselho? Tinha mais 5? um. Eram 2 homens e 3 mulheres. Exatamente. Em muitas situações, para a mulher acaba sendo mais frágil. Por exemplo, essa da criança que o senhor contou ali, né? Certo. Então, é delicado, né? E como é, cara? Eu vou lembrando das coisas, até me emociona, entende?
Teve outros. Vou contar só um caso para vocês que me arrepia. Veio uma denúncia no Conselho Tutelar que tinha um cidadão, dois meninos, dois gêmeos no caso, meio caboclado, né? Que estavam em situação de risco praticamente já no Conselho. Estavam padecendo lá para dentro. Por quê? O casal, a mãe, ela tinha outros filhos no caso, e não vencia mais o serviço das crianças, de cuidar de todos os filhos. Ele resolveu abandonar a casa. Só ficou cidadão, mas um senhor de idade devia ter, na época, devia ter uns 60, 65 anos. Ele, né? Disse ele que era pai das crianças todas. Tinha um menino de uns 4, 5 anos, 2 bebês de uns 6 meses, de 6 meses a 7 meses, todos. Uma situação assim para dizer bem a verdade para vocês, precária, mas precária mesmo. Tinha a roupa deles praticamente, não dava para pegar, cara. Me veio a denúncia, eu fui lá verificar, vi que o caso era esse mesmo, no caso. Vou sair de lá, vim aqui, vim no posto de saúde. Peguei uma enfermeira aqui no posto de saúde, dois lençol praticamente, entende? 2 cobertas, para assim dizer. Para o menino lá pegar os meninos e proteger e assegurar. Daí, como só telefonei para o promotor dele, o doutor Luciano, inclusive, lembro até hoje. O doutor Luciano Scalepe, dá um jeito nos meninos lá então, pode ajudar. Pode fazer o que você bem entender. Digo, beleza. Fui lá, falei com o seu... Quase me veio o nome do cidadão na frente, é bom não dizer. Digo, cidadão, tem uma coisa, eu vou pegar os meninos, você me autoriza a pegar os meninos, vou levar eles no hospital, porque você pode ver a situação dele, que tinha uma crosta. Uhum. Não limpava. Estavam abandonados. Estava abandonado. E naquela situação, eles mamavam, inclusive. Ainda bem que tinha um cidadão, um vizinho lá por perto, lá no caso, que dava o leite para ele. No caso, tratava as crianças com leite, porque a mãe sumiu. E eu peguei os 2 meninos, levei no hospital aí. A cidadã que era responsável pelo hospital aí no caso, me disse, seu Caleb, diz, mas isso aqui não é situação para nós. Digo, é para quem? Se não é para nós cuidar do ser humano, é para quem cuidar então? E eu só me faz o favor de me atenta às crianças que antes que eu tome outras providências. Mas não tem problema nenhum. Levar lá, deram um banho nele, tal coisa. Mas não tem roupa, seu Caleb. Digo, não tem problema nenhum, deixa para mim. Vim aqui na loja aqui, comprei roupinha para os 2, mas ficaram gente na hora, entende? Beleza. O senhor mesmo comprou as roupas? Não, viu? Lógico. Marcava tudo. Eu tinha autorização de comprar, levar lá no caso e debitava para a prefeitura. Sim. Não tem problema. Para assistência social depois, né? Fiz todo o trabalho que assistente social devia fazer, ou alguém lá por fora, né? Se não existisse conselho, tudo bem. De lá, 2 meses, as crianças foram colocar para adoção, que o pai desistiu da criança. E daí a mãe apareceu na casa, porque aquelas 2 crianças lá que era o problema para ela, entende? Ela não podia mais atender, não podia mais cuidar e dar o atendimento correto para aqueles 2 lá no caso, porque tinha outros, como se diz, outros 4, 5 filhos, carreirinha ali. Foi para adoção as crianças. Digo, meu Deus do céu, mas eu já estava me apegando, porque quase que diariamente eu ia lá visitar essas crianças lá no hospital. Eles estavam até assim. Que durante o período eles ficaram no hospital. No hospital, lógico, internado no hospital, com autorização, tudo direitinho. E com atendimento especial, inclusive. Tudo direitinho. Até, inclusive, lá no hospital tinha umas enfermeiras lá que devo agradecer muito, inclusive, desde aquela época lá no campo, pelo trabalho que faziam pela gente. Cara, foi colocada para adoção. O juiz colocou, se comunicou praticamente, se comunicou com o pessoal todo aí. Florianópolis ficou sabendo que tinha essas 2 crianças para adoção. Veio o cidadão lá de Florianópolis com uma Mercedes. 2 carinhos. Não tinha mais lugar para colocar roupa dentro. Para adotar os 2 meninos.
Eles vieram me falar comigo, no caso, fui lá, apresentei eles para o juiz, e disse, não tem problema nenhum, já estou sabendo que eles vinham aqui para adoção, digo, não tem problema. Daí fomos lá no hospital, ver os 2 meninos lá, a mulher pegou um de lá, o marido pegou outro, no caso, pegaram no colo, já começaram a... Parece até que foram feitos para eles, aquelas crianças, entende? E vou dizer para vocês, foram para Florianópolis. Estou sabendo, inclusive, por informações, diz que eles formaram gente, entende? Diz que estão em bom estado, só formaram uma família. Hoje são casados, têm família e tudo. Sim. Legal, né? Na época era também diferente, não era tão burocrático o processo de adoção como é hoje. Tem uma fila, né? Teve um outro cidadão, um caso aqui que aconteceu aqui no terreno do padre, aqui no caso, tem uma senhora que também teve uma criança. E essa criança, ela não queria nem andar, ela queria vender a criança. Ela estava vendendo a criança. Estava vendendo a criança. E me telefonaram anonimamente, seu Caleb, o senhor vai lá assim, 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 no terreno do padre, no caso, vai lá naquela casa daquela senhora lá e vê se a criança está lá. Digo, mas eu fui lá ontem, no caso, a criança estava lá, no caso do direitinho, a mãe estava dando de mamar e tal para ela. Vim ali, peguei o cara, vim ali, sozinho. Fui lá e pedi para a senhora, digo, e a criança está onde? Não, diz ela, a vizinha levou ela para dar uma passeada e no caso, mas ela já volta. Já me liguei, né? Me ligaram lá que ela já tinha, né? Tava negociando o filho. Negociando a criança, entende? Eu não pode. Digo, mas vou tomar providência. Vim aqui no posto de saúde, só peguei uma enfermeira também de volta, essas coisas. Já me tinham me informado qual era a mulher que estava com essa criança. Daí cheguei lá e falei, até a senhora estava ainda aqui perto do Elvateiro do Moraes aí. E minha senhora, a senhora está levando essa criança para onde? Não, diz você vê, a senhora me pediu para mim levar ela porque nós vamos ser madrinha dela, tal e coisa, tudo mais, entende? Digo, a senhora faz o seguinte, antes da senhora ser madrinha dela, a senhora me entrega a criança. Né? Me entrega a criança, que daí nós vamos providenciar para a senhora batizar ela tudo direitinho, entende? Me entregou a criança, peguei a enfermeira que ela pegou a criança tudo direitinho, levei no hospital. E fui na casa da senhora e falei o seguinte, a senhora tem uma coisa, pela informação que eu tenho, a senhora ia vender essa criança lá em Curitiba, até o valor da criança já tem, R$5.000. Não, seu cara, como é? Só tem uma coisa que eu pedi para a senhora até hoje, até me arrependo de não ter feito, e também, né? Uma situação que eu devia ter comunicado à justiça e não comuniquei, entende? Mas providenciei aquilo ali, deixei a criança lá, foi para adoção também essa criança. Foi para adoção essa criança tranquilamente. Não denunciei a mulher porque era vizinha da gente de família, praticamente aqui da Ponte Serrada. Só que estava intermediando a situação, entende? Sim, estava cometendo um crime, né? Exato. Você já pensou quantos anos de cadeia não ia pegar a senhora? Por ter interceptado praticamente essa criança e ter vendido ela? Quer dizer, acalmou tudo ali e não houve... Era uma criança novinha? Não, 3 meses praticamente. Nossa, recém-nascido. Tudo situação, entende, que eu enfrentava e tinha que realizar. E esses casos, obviamente a maioria dos casos era justamente esses de ir a campo, né? Ir a campo e solucionar problemas. Justo. Mas dentro do trabalho que o senhor fez durante esse período de conselho tutelar, tinha trabalho com as famílias, com as crianças, com as escolas, trabalhos assim de conscientização? O senhor ia nessa frente também? Com certeza. Periodicamente eu ia conversar com os professores, no caso, conversar com os alunos, repassar o que o conselho tutelar faz, o que ele podia fazer, o que não podia fazer, entende? Porque dentro do ECA, no caso, dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente, estava tudo definido ali. Então, o que você podia e o que não podia fazer, entende? Dentro das ações. E, inicialmente, no caso, o primeiro artigo que tinha, no caso, é dever da família, no caso, obrigação da família, no caso, a educação, a formação e tudo do ser humano, entende? Mas a partir daí, no caso, a sociedade, a justiça ou alguém tinha que tomar conta, tinha que tomar providência. Se lá na casa não estava sendo bem educado,
Alguém tinha que tomar providência na casa de atender essa situação toda. Então, quer dizer, por isso que foi criado praticamente esse conselho tutelar, para aproximar, né, da melhor forma possível, no caso, as famílias e resolver esses problemas. Pois é, eu fico pensando na época o que acontecia antes da criação do conselho, né? Porque é volumoso e, assim, alarmante, né? Os casos que o senhor está trazendo de exemplo aqui, que o senhor atendeu na época, né? Então, esses casos, não é que eles começaram a acontecer porque o conselho foi criado. Não. Eles já aconteciam antes, Eles começaram a aparecer, né? E como é que se contornava esses casos, né? Como é que se resolvia esses casos, né? Eles chegavam diretamente para a polícia, mas não tinha um órgão específico, né? Para fazer essa mediação, esse intermédio, não né? tinha. Era tudo. Esses casos, no caso, eram todos levados aonde? No Fórum de Justiça. Você já pensou o que não acarretava praticamente a despesa ou uma ação praticamente de menor lá dentro de um fórum? Eu estava mencionando para vocês de 100, 200 casos por mês que a gente atendia no caso, todas ações no caso, lá dentro do fórum, no caso, tinha que ter advogado e tudo mais para fazer isso. Uhum. Tanto que os advogados nem queriam mais atender esse tipo de criança e adolescente, entende? A situação maior, no caso, que levou realmente à criação de conselhos tutelares, segundo informações, foi justamente isso. Quer dizer, a própria justiça, que os próprios advogados, no caso, não queriam atender certas situações, entende? Porque era muito oneroso, no caso, eles não recebiam nada. Porque era pobreza. O maior caso que acontecia com isso era a pobreza. Certo? Eu cheguei, na ocasião, inclusive, a ter um contato com o prefeito, com vereadores e com os advogados aqui da cidade, para dar um valor para cada advogado, no caso que a prefeitura destinasse um certo valor para cada advogado que atendesse a situação, entende, no mês, que fossem remunerados pelo órgão público, no caso, entende, para amenizar essa situação toda. Porque tinha caso de separação, no caso, com quem que vai ficar o filho. Depende da justiça, depende do advogado. Tinha muitos casos, no caso, que dependia sempre do advogado, no caso, para solucionar a situação. Mas eles não faziam, não queriam pegar. O que acontecia? Esses casos iam cair aonde? Ia lá no Conselho Tutelar. Quando era criança e adolescente, caía sempre lá. Muita coisa o senhor conseguia contornar também, sem necessidade de levar para o fórum, para a polícia, chamar a polícia? Vou contar uma coisa para vocês. Muita gente não sabe. Muita gente não sabe até hoje. Eu recebia 40 pensão lá no Conselho Tutelar, sem denunciar na Justiça. Teve uma época que eu tinha 40 pensão de gente que tinha criança, filhos, no caso, fora do casamento, no caso, entende? E eu recebia todo mês esse valor lá no caso, com envelopezinho registrado, tudo certinho lá dentro. Só que eu tinha pais, no caso, tinha pessoas que não queriam que ele bebesse a limpo. Era fruto de um relacionamento extraconjugal, no caso. Justamente. Aí delegavam para o senhor destinar o dinheiro para a família lá. Vou contar só um casozinho para um caso, então. O cidadão tinha uma criança, veio lá no Conselho Tutelar de Scalef e disse, como é que eu faço? Se a minha esposa ficar sabendo, ela vai me expulsar, vai me matar. Digo, melhor você morrer do que... O crime já está feito, agora você vai fazer o quê? Tem que solucionar, não tem outra maneira. Mas como é que podia solucionar? Digo, não, deixa que eu vou falar com a mãe da criança, então. Você vai? Digo, vou lá falar com ela. Falei com a senhora, disse, olha, o homem tá lá, ele quer pagar pensão, mas não quer pagar muito, entende? Mas não, antes eu vou contar para a mulher dele. Digo, para lá, não conta. Vamos lá, vem lá no conselho que tá lá, vamos resolver isso aí. Daí marquei 8 horas da noite, no caso. Da noite. O conselho tá lá no pelotão. 8 horas da noite, vieram os dois lá. Eu camuflado, eu acertei a dita pensão da criança, os dois concordaram. Fez a conciliação. Fiz a conciliação. Fiz um contratozinho aí, peguei a assinatura dos dois, né? Que ela concordava em receber tanto por mês, tá tudo direitinho. Beleza. Todo mês ele chegava lá e passaram-se uns 4 anos a respeito disso aí. Ela queria aumentar a pensão da criança.
E não tem problema, só vamos fazer o seguinte. Se a senhora quer aumentar a pensão, no caso, a senhora vai lá no promotor e no juiz e peça para aumentar, porque até aqui eu fiz, então daqui para frente não vou mais pôr a mão. Ela foi lá no promotor, o doutor Edir, me chamou lá, disse, seu Calef, me diz uma coisa, como é que tá pensando esses caras aí? Como é que você pode fazer isso aí, cara? Não, eu fiz porque eles consentiram. Se não existisse o consentimento dos dois, eu não ia fazer nunca. Né? E você tem esse contrato? Eu tenho, tá lá, tem o registro, tá lá no conselho, então vai lá me buscar. E eu tinha no envelope, mês por mês, todo mês, no caso, ano por ano, tudo arquivadinho lá, beleza pura, entendo, sem problema. No conselho de lá, cheguei ali, levei no fórum, mostrei o contrato, o acordo que eles tinham feito. O juiz pediu para ela, disse, a sua assinatura é a sua assinatura, sim. Então, a senhora fala o seguinte, o que vocês fizeram aqui está certo. A senhora procura um advogado para pedir aumento da pensão. Até hoje não pediu. Continuou por baixo dos panos o negócio, então. Mas os dois consentiram com aquilo que era feito. Eu não vou dizer que fosse uma autoridade, entende, naquele momento aí. Mas foi solucionado num problemão que... Sim. Você conseguia fazer a conciliação ali, foi, né, das duas partes, né? Exatamente. Foram, cara, 10 anos ali, mas que parece que foi uma carreira de décadas, né? Foi. Porque muito volume de situações. Mas eu gostaria também da gente fazer uma pausa nesse episódio da vida do senhor para que o senhor contasse também um pouquinho antes disso. Qual era a sua carreira antes? O senhor trabalhou em outras frentes? O que o senhor... como o Jonathan falou, veio do Rio Grande do Sul, né? É um gaúcho. Mas em que momento chegou em Ponte Serrada? Como é que constituiu família? Quais foram os outros afazeres até chegar ao Conselho Tutelar? Bom, essa foi uma carreira realmente que, se contar para vocês, foi até uma tragédia na minha vida, entende? Durante a minha carreira toda, entende? Inicialmente, posso dizer para vocês que até até os 13, 14 anos praticamente, morava em Xanxerê praticamente, estudei no Colégio La Salle, sempre ali no caso, me formei em técnico em contabilidade. A partir dali eu fui entregar correspondência no banco, porque tinha serviço num banco lá, Banco Sul Brasileiro na época, e só entregava correspondência, pegava na época, tinha que pegar as assinaturas nas duplicatas para poder pegar o aceite, né? E meu serviço era aquele. Fiquei um ano nessa situação. Daí pedi para o gerente do banco, escuta, mas não tem uma vaga aí? Ele disse, tem, diz, pode fazer o concurso aí, no caso você já entra aqui no banco. Fiquei 4 anos no Sul Brasileiro, trabalhando no Sul Brasileiro. Resolvi sair do Sul Brasileiro para trabalhar numa empresa lá, na cobrança dessa empresa. Essa empresa me pagou quase o dobro do valor que eu recebia no Sul Brasileiro. Estava na rua, pediu, vou ficar uns 15 dias de folga, tranquilamente, aí, para descansar um pouco, vou trabalhar na empresa, cara. O gerente do BS me viu lá na rua, disse, seu Caleb, nós temos uma diferença lá no banco. E você disse que você saiu do Sul Brasileiro. Eu disse que saí, mas eu vou lá na Bodanese e Bona trabalhar lá, entende? Na cobrança de lá, vem lá que tem um lugar para você lá no BESC. Eu venha lá conversar comigo. Peguei, fui lá no BESC, disse, quanto é que você ganhava lá? Digo, tanto. Quanto é que você ia ganhar na Bodanese e Bona? Digo, tanto. De nós te pagamos um pouco mais, você não vem aqui? Daí fui trabalhar no BESC. Em Xanxerê também. Xanxerê também. Em 6 meses, praticamente, já era comissionado no banco. Era meio aquela diferença que tinha naquela conta corrente, no banco lá, tal, tudo mais. A gente já me comissionou. 3 anos depois, eu era contador do banco. Virei chefe expediente do banco na época, entende? Beleza pura. Fiquei uns 10 anos, praticamente, naquela ali, no caso. A direção geral me resolveram inaugurar uma agência em Salto Veloso. Pediram para mim ir de gerente na agência de Salto Veloso. Lá vai o Calef. Salto Veloso, inaugurar a agência, já pensou, cara? De carreira, aquilo foi rapidamente a transição dessa situação toda, entende?
Estava na gerência já Já do estava banco. na agência, inauguramos a agência lá, tá ali. Fiquei 4 anos na agência lá em Salto Veloso. Me transferiram para Faxinal dos Guedes. De gerente Faxinal dos Guedes. Do BESC. Besco também. Ali, sabe, né? Amizade, tinha uns amigos de antigamente, novos amigos que eu fiz ali no caso, entende? Fui me atacando na bebida. Fui me perdendo na bebida praticamente. Tanto que veio uma inspeção no banco e o contador lá me fez uma malandragem que eu não admiti, tentou colocar nas minhas costas. Daí me transferiram para a agência de Chapecó. Como chefe de serviço lá no caso, entende? Mas na agência de Chapecó, faça conta, eu ia ganhar mais do que a agência de Xanxerê, de Faxinal dos Guedes, pela categoria da agência, entende? Eu ia ganhar mais lá do que... E, inclusive, naquelas alturas eu já estava alcoolizado, o álcool já tinha tomado conta E isso com que idade, mais ou menos, seu Calef? Aí estava com uns 38, 39, quase 40 anos. Já não era mais um adolescente, um jovem, já né? Tava, essa coisa, já tinha 20 anos praticamente de banco ali, cara. E daí eu disse, não, eu não vou. Lá para Chapecó eu não vou. Vão me diminuir de cargo, onde é que já se viu, né, cara? Né? Não vou, para Chapecó eu não vou. Já o diretor do banco lá, presidente do banco me chamou lá para Florianópolis. Fui lá para Florianópolis, conversar com o presidente do banco. Disse, Calef, não faça bobagem, cara. Vai, onde é que nós estamos mandando aí? Digo, não, seria bom o senhor voltar para trás nessa sua conversa aí, entende? De ter assinado a minha transferência lá. Me deixa lá em Faxinal dos Guedes que tá bom. Diz ele, Calef, eu não posso voltar atrás, porque você veja lá meu cargo, como é que... Onde é que eu tenho que voltar atrás? Eu não posso, entende? Você decide a tua vida. E a Faxinal dos Guedes pediu demissão do banco. Pediu demissão. Daí que eu vim morar em Ponte Serrata. Mas isso, o senhor atribui alguma coisa a esse episódio da bebida que o senhor comentou? Bebida alcoólica. É. Exclusivamente bebida alcoólica e amizade, né? Porque os teus amigos te levam você onde parece que não, entende? Mas te levam onde você quer. Porque eles estão tomando conta já de você, entende? Eles têm você na cabeça. E pela posição que eu exercia na época, entende? Era fácil fazer amizade com todo mundo. Foi uma decisão da qual o senhor se arrepende hoje, então. Ah, com certeza absoluta. Se fosse hoje, eu jamais, entende? A partir dali, depois, fui convidado, inclusive, para... O álcool já tinha tomado conta da minha vida completamente. Fui convidado para participar de uma reunião de saúde, aqui na Ponte. A secretária, na época, entende, me convidou para uma reunião de saúde. Após eu já estar em casa, já está quase... Quer dizer, bancando o valentão, entende? Esse era o dono da casa o dono da casa não sabia nem como fazer, porque não administrava nem a casa mais, entende? Tínhamos a lanchonete, mas tá por conta de terceiros, da própria família, entende? Mas eu não atendia ali. Se eu ali era só para beber, então só para a gente detalhar um pouquinho mais, seu Calef, na época ali que o senhor estava no banco ainda, o senhor já estava casado, então já tinha filho, tudo. Já tinha os 3 filhos já, tranquilamente. Todos eles. Aí quando pediu a demissão do banco, então, saiu de Faxinal dos Guedes, veio a Ponte Serrada, aí para a lanchonete, abriu a lanchonete. Já tinha lanchonete. E eu era sócio praticamente da lanchonete, porque eu, meu irmão e meu tio, no caso, que compramos lá. Certo. A lanchonete aí. E aí, quando saiu do banco, ficou só na lanchonete em si. A renda, no caso, da família, acabou virando única. Não, ficou única, mas aí fiquei uns 6 meses praticamente nessa situação. Mas daí eu tinha Novo Sul, no caso, tinha uma empresa Novo Sul, no caso, o Rogério Putric, inclusive na época, me pediu se eu não queria trabalhar na empresa lá, tirar as notas, fazer o controle lá no caso, departamento de pessoal, tá ligado? Que eu entendia, entende? Era bom nisso, como sempre. Daí fui trabalhar, fiquei uns 2 anos praticamente trabalhando com ele lá, no caso. Ainda tinha um quebra-galho que nem deu ditado, entende? Mas não era conforme era antigamente. Sim. Era o padrão de vida, digamos assim, né? De receita. Exatamente. Aí aqui também comecei a me reunir com um amigo, comecei a fazer amizade, entende? E é tudo por brecha, praticamente. Nessa época da lanchonete ali, o senhor ficou quanto tempo com a lanchonete nesse trabalho ali? Olha, a lanchonete, desde que nós adquirimos ela, começamos com ela praticamente aí, 30 anos
Nós ficamos com a lanchonete aí, entende? Mas eu, dentro da minha situação, praticamente, eu não trabalhava na lanchonete. Só atendia periodicamente lá, mas não... Fazia questão de nem ficar aí no caso por causa da... Sim, do vício, no caso, que o senhor tinha. Exato. E o pessoal chegava ali, tomava uma, eu dava vontade de tomar uma também, entende? Quando eu vi, eu tomava mais do que o cliente que estava lá fora. Mas nessa época o senhor já estava em tratamento, o senhor falou, né, que começou a participar dos Alcoólicos Anônimos, né, que é o AA. Nessa época, como é que foi a sua entrada para o grupo, seu Calef? Foi por iniciativa própria? Foi por alguém que lhe incentivou? Como é que foi? Foi através do incentivo de terceiros, no caso. Ali posso iniciar essa caminhada toda no seguinte sentido. Eu já estava partindo para cima da família. Então, eu já estava querendo... Todo alcoólatra ele é valentão, né? Porque ele não... A razão é dele, não dá razão para ninguém. Ele é o dono do campinho ali, no caso. E não aceita a opinião de ninguém. Eu não aceitava. Era o dono da razão e pronto. E uma certa ocasião lá no caso, eu estava partindo para cima da família, no caso. A secretária de saúde, na época, inclusive também, soube da situação, como é que eu estava, me convidou para uma reunião de saúde. Isso o senhor já morava em Ponte Serrada? Ah, não, já estava morando aqui, tranquilo, já fazia um tempão que estava morando aqui. Já estava no conselho tutelar, inclusive, na época também, entendeu? Era conselheiro tutelar. Fui professor de inglês 10 anos também. Né? E daí fui convidado para participar de uma reunião de saúde, aqui na sala da catequese, da igreja católica. Aí. Participar de uma reunião de saúde. Digo, não, vamos lá, eu estou com uma saúde meio precária mesmo, aí vou dar um jeitinho nesse corpo todo aí, porque já viu, né? Lá chegamos a uma reunião de saúde, mas só reunião de saúde, o pessoal da saúde, praticamente, eles eu vou convidar o prefeito, os vereadores, secretários, tal coisa, se querem fazer parte, tudo direitinho, e tudo bem. Chegou no dia da dita reunião ali no caso da saúde, só fui lá no boteco, lá digo, vou tomar uma para esquentar um pouquinho o pulso, senão você chega lá sem coragem, não dá, né? Uma reunião de saúde, já viu como é que fica, né? Bebi umas duasinhas ali no caso, 2 doses no caso. O senhor tomava o quê? O que vinha na frente. Não tinha escolha. Era pinga, era cunhaque, era cerveja, uísque, o que estava na mão aí no caso, estava bebendo. Não fazia diferença, entende? Beleza. Chegamos na reunião de saúde, tranquilamente. Chegamos lá. Começou a chegar gente aí que não acabava mais, cara. Uma sala lá encheu. Não ficava mais ninguém. Daí foi para outra sala lá, no caso, do lado lá, no caso. Também lotou outra sala lá. E a secretária de saúde na época disse, seu Calef, só falou o seguinte, você podia coordenar essa reunião para nós. Digo, mas eu não tem outra gente, quanta gente importante que tem aqui, eu só podia, não, você é a pessoa mais indicada para fazer essa reunião. Eu disse, pode deixar para mim, eu sei como fazer isso aí, não tem problema, pode deixar para mim. Eu entendo dessas coisas. Beleza. Mas precisa de um secretário também, digo, mas secretário para quê? Para secretariar a reunião, tal e coisa. Digo, beleza, pura. Mas precisa de um tesoureiro também, Calef. Daí eu tinha um companheiro lá no caso, da Casan ali, digo, cara, você não quer secretariado? De secretário. E outro companheiro que era da prefeitura também, meu amigão de Copa, digo, escuta, você não quer ir de tesoureiro para coordenar, para me ajudar a coordenar essa reunião? E as 3 cadeiras já colocadinhas na frente lá, né? Tudo bem. Daí, ele me deu sinal, disse, pode começar. Até me apresentei, cumprimentei todas as autoridades que tinha lá no caso, cumprimentei a secretária, todo o secretariado lá, cumprimentei ela. Dizia, agora eu vou passar a palavra, no caso, para a senhora secretária, no caso, que vai dar início realmente à reunião de saúde. Daquilo ela convida um tal de Claudicir Trisotto para usar a palavra. Ele simplesmente chegou na mesa lá e diz, meus amigos, sou Claudicir Trisotto, eu sou um alcoólatra em recuperação e graças a um poder superior não ingeri bebida alcoólica nessas últimas 24 horas. Digo, basta, esse cara é valentão. Ficar comigo, né? Esse cara... Bom, deu a palestra dele tudo direitinho ali.
Depois passou a palavra para um outro cidadão lá também que debulhou. E tudo que eles falavam lá dava tudo certo para mim, cara. Sim. Não tinha uma palavra que eles dissessem lá que não dava certo. Daí veio um outro cidadão lá no caso, até falecido hoje, que Deus o tenha. Diz ele, eu estava internado em Passo Fundo, tive uma cirurgia lá em Passo Fundo. E eu vi Jesus Cristo me visitar e me pedindo que era para mim parar de ingerir bebida alcoólica. Diz ele, se Jesus Cristo veio me pedir isso para mim, diz, o que o ser humano não vem pedir para a gente então, que a gente está vivendo toda hora. Diz, mas eu vi ele na minha frente. Eu digo, ih, rapaz, e pode parar. Eu virei para o meu companheiro do lado e digo, escuta aqui, ó. Nós viemos aqui para ver uma reunião de saúde, o homem vem aqui falar de álcool, cara. O que nós temos que ver com o alcoolismo deles? Não temos nada a ver com o alcoolismo deles. E teve outro cara lá, diz, escuta aqui, cara, o que você está falando aqui? Você já pensou, cara, esses caras vêm aqui numa reunião de saúde, cara, esses caras estão falando de álcool, né? Onde é que já se viu? Nós não somos bêbados. Ainda assim, meu não admitia, né? Uhum. Daí convidaram para uma reunião na próxima terça-feira, na outra terça-feira eles vinham de novo aqui. Quer dizer, já fiquei comprometido, por ter assumido aquele negócio na mesa lá, já fiquei comprometido de ir. Até hoje. Graças a Deus, no caso, né? Graças a Alcoólicos Anônimos, posso dizer para vocês que não... E essa reunião de saúde era o grupo dos Alcoólicos Anônimos. Só eles davam outro nome para não ter a resistência de não ir, no caso. Exato. Não. Inclusive, no início, aí, quando nós começamos a reunião, aí, nós começamos em 8 companheiros firmes, aí, no caso, que convidados pelo pessoal, pela saúde, e familiares, no caso, para participar das reuniões aí, entende? E hoje, que eu estou sabendo, no caso, somos em 3 ainda. 3? 3 estão vivos, entende? Os outros, Deus levou já. Isso faz quanto tempo, essa primeira reunião? Há 30 anos atrás. 30 anos atrás. 30 anos atrás. E daí o senhor continuou participando com frequência, periodicidade? Que eu deixei de ir em Alcoólicos Anônimos agora, no caso, fazem 2 anos praticamente que eu abandonei. Não é que eu abandonei, entende? Sim. Eu continuo. Deixou de participar regularmente. Exato, mas regularmente não estou mais participando porque fiquei sozinho, cara. Eu costumo dizer que... Era semanal. Não, era semanal. Semanal. Uma reunião por semana. E desde então, há 30 anos, o senhor não teve mais contato com o álcool? Não. Mas desde o início da primeira reunião ali, ou foi um processo? Teve recaídas? Não. Como é que... Bom, no seu caso? A primeira reunião foi em setembro de 94, certo? Em setembro de 94 foi a primeira reunião. O dia 11 de outubro, dia 11 do 10 foi a última bebida, o último trago que eu tomei. Dia 11 do 10 de 94. E hoje nós estamos em 2024. 30 anos. Vou completar 30 anos. anos. Isso eu tenho a carteirinha, no caso, de ingresso praticamente em Alcoólicos Anônimos. Que é considerado. E como é que, para entender o seu pensamento na época, como é que foi essa decisão? O senhor parou repentino, não tomou mais nada, não ingeriu nem bebida mais leve, cerveja, essas coisas, nada? Nada. E também vou dizer uma coisa para você, não me faz mais falta, entende? É uma decisão que eu tomei assim, que o pessoal se admira, inclusive do pessoal que me viam eu no alcoolismo praticamente, ficava admirado. E uma coisa que eu aprendi no caso ali foi o seguinte: nunca mais passe no mesmo lugar que você ia antigamente. Certo? Porque quando eu trabalhava, inclusive na época ainda, quando eu bebia aí no caso, estava no Conselho Tutelar. Foi quase no começo do Conselho Tutelar, entende aí? Eu tinha o Conselho Tutelar aqui na Câmara de Vereadores, numa salinha do lado ali, entende? Eu saía dali, a primeira bodega que tinha aqui, de quem que era? Do Tuzinho? Do Tuzinho. A segunda, de quem que era, que logo aqui para baixo? Tinha o Tremé, tinha o Castanharo, logo na outra esquina, lá no caso tinha o Caetano Martins, depois tinha o Kiko Favreto, tinha o Neninho Tobia, tinha o Espessato, é daí que eu chegava em casa. O senhor ia fazendo a via sacra? Ia fazendo, não, todo dia. Era sagrado. Tinha que marcar, bater o ponto ali. Então. Aí chegava em casa e já estava transtornado. Já estava levado. Não, era para o valentão, né? Eu fiz o seguinte. Digo, eu não vou mais por essa rua aí.
Não vou mais para essa rua. O que eu fiz? Eu vinha por essa aqui, ó. Mudou o trajeto. Saía de lá, vinha aqui. Para mim, chegar em casa, eu morava logo para cima do pelotão ali. Quantas bodegas tinha? Me diga quantas tinha. Só nossa lanchonete. Eu não chegava, ia direto para casa. Sim. O senhor não chegava nem na própria lanchonete, nem no próprio estabelecimento. Não. Não, porque eu digo, se eu chegar ali no caso, eu vejo meus amigos, no caso aí, que amigo é amigo, entende? Eu não vai dar certo. Daí eu abandonei. E eu posso dizer para vocês que durante esse tempo todo, no caso ali do meu alcoolismo, eu cheguei a ser o coordenador do 11º distrito de Xanxerê por 6 anos. Eu coordenava o distrito ali, do qual tinha 9 grupos formados, no caso, entende? 9 grupos. Nós estávamos em aproximadamente de 300 a 350 alcoólatras, no caso, que participavam dos grupos, na época, do direitinho. Nós fazíamos encontros dos alcoólatras, praticamente, de 3 em 3 meses, sempre numa cidade diferente. Depois passou a ser de ano em ano, praticamente, entende? E eu fiquei, nesses 27, 28 anos, praticamente, eu não perdi encontro nenhum. Participava de todos eles, inclusive. Nós íamos fazer curso dos passos, no caso, entende? Dos passos, tradições e conceitos. Que é a filosofia, praticamente, que dirige e que orienta Alcoólicos Anônimos. É uma filosofia maravilhosa, cara. Se você for praticar e executar aquilo ali, você se apaixona. Eu me apaixonei pela situação toda. Inclusive, tinha certos lugares aí que a gente ia dar até aqui na ponta, no caso, a gente ia dar palestra para o pessoal aí, entende? E ali, aquilo que você estava me dizendo para mim, por isso que a gente era referência na época, depois que eu deixei de beber, no caso, a gente era referência praticamente para muita gente. Porque sabia que é possível, né? Exato. Como é que eu, alcoolizado, no caso, ia poder trabalhar dentro Sim. de um órgão desse, no caso, e a responsabilidade onde é que estava, cara. Entende? E no período ali que o senhor sofria de alcoolismo, era nesses, digamos assim, fins de expediente, fim de tarde, no trajeto de ir para casa. Era isso? Era nesse formato ou não tinha hora para o senhor? Não tinha hora. Não tinha hora para Não tinha hora, não. Aí ele era independente. Só que depois era um horário mais regular, no caso de bebida, depois do horário, praticamente, depois que eu comecei a trabalhar no Conselho Tutelar. Daí você tinha responsabilidade de atendimento. O meu horário era até 6 horas, no caso tinha que cumprir os horários. Mas depois dali era boteco e acabou, entende? Aí isso que eu ia dizer para você. Me encontravam por todo lado. Sim. E aí, depois na sequência, quando o senhor entrou no AA e conseguiu fazer esse processo para si mesmo e participar ativamente aí dos encontros, o volume de pessoas que, no decorrer de todos esses anos, foram atendidas, digamos assim, pelo AA e deixaram de ser alcoólatras, acredito que tenha sido muito grande, né? Tem sido grande. E tem muitas famílias, inclusive, que hoje vêm agradecer. Eu era convidado para participar de curso, não digo curso, mas para conversar, não digo nem palestra, entende? Para ir conversar nas salas de aula, nos colégios. Para dar o testemunho, né? Exatamente, dar um testemunho, dar uma prova daquilo que o álcool faz na vida da pessoa humana. Isso aí eu fiz, uma ocasião foi feita no Antônio, aqui no Belarmino, no Dom Vital, no Belarmino e no Antônio Palha, nós fizemos esse trabalho, entende? Em todos os colégios. E uma época também fui no Varjão, fui morar no Varjão também, inclusive, nesse período todo ali, fizemos a mesma coisa, um trabalho lá nas escolas, entende? Hoje eu encontro pessoas com quem a gente foi conversar ali no caso, entende? Pessoas com idade, que só calcula o tempo que faz isso já, né? Eu dizer, seu cara, muito obrigado. Muito obrigado pelo que o senhor falou, pelo que o senhor nos orientou. Mas, para alguém serviu a lição. Né? Tem um cidadão, no caso aqui, que ele bebia, no caso, bastante, entende? E tinha um filho dele também que já estava 12, 13 anos na época lá. Já estava já acompanhando o pai praticamente. Eu falei para o pai dele, mas escuta aqui, qual é o exemplo que o senhor está dando para o seu filho? Dizia ele, quem é você para vir falar para nós isso aqui? Não,
eu venho falar para o senhor pelo seguinte, para eu ter uma experiência a respeito disso aí. Porque os meus filhos, nenhum deles praticamente seguiram o meu caminho. Tenho 3 filhos, todos meninos e o Pia e o Alencar, no caso. Nenhum, praticamente, não quer nem ver álcool na frente. E o senhor está... Como é que pode ser? Me encontrei faz um tempinho ali no caminho, contei com o cidadão aí na rodoviária, digo, escuta, como é que está a sua vida? Diz, pelo amor de Deus, seu Caleb, meu Deus, o senhor nem me fala, eu quero lhe agradecer, eu devo me ajoelhar na sua frente e pedir e agradecer para o senhor. Digo, por quê? Diz, o meu filho está trabalhando lá em Caçador. Ele tem a casa dele próprio, no caso, tem uma família muito querida, no caso, então está lá, e ele mandou agradecer o senhor. Se o dia que eu visse o senhor era para agradecer o senhor. E pelo menos para alguém serviu a lição. Sim. Então, E esses exemplos tem diversos por aqui, Sim. né? Tem muitos. além do senhor conseguir, de fato, se livrar, né? Ficar longe do álcool, o senhor conseguiu evangelizar muita gente, né? Para seguir o mesmo caminho, né? Para conscientizar praticamente, porque é uma questão de consciência realmente isso aí. Porque ninguém se torna alcoólatra ou bêbado no carro porque quer. Porque quer, entende? É o tempo que vai ensinando ele. Que vai encaminhando ele para aquele caminho, para aquela situação toda. Porque eu, quando eu era jovem, no caso, eu tinha 14, 15 anos, eu disse, mas nunca que eu vou ser um bêbado na vida. Mas me tornei. Então... E é algo que você percebe, ou você acaba percebendo só depois que já está mergulhado no fundo do poço? Exatamente. Quando está no fundo do poço, que nem diz o ditado, entende? Quando você notar que está no fundo do poço, que foi tudo o que você tinha. Bom, eu vou dizer uma coisa para vocês, eu perdi casa praticamente, foi um negócio mal feito. 3 casas praticamente eu nessa minha vida toda, no caso de bancário, no caso consegui. Tinha uma casa em Xanxerê, e tinha uma lá em Salto Veloso, e estava comprando outra em Faxinal dos Guedes, comia as 3. Por causa do álcool. Por causa do álcool. E a minha família sempre não faz isso, mas não faz isso, não, mano. O dono aqui sou eu, né? E são consequências, é a vida da pessoa, mano. Quer dizer, a minha trajetória de vida para dentro foi essa que vocês estão vendo aí, entende? Foi dessa maneira. Agora, hoje eu não posso me queixar no caso, porque graças a Deus ainda está... Tem uma vida, tem uma amizade, no caso, tem onde me dou com todo mundo. Isso é muito bonito, entende? Isso é bom da gente... Porque faz parte querendo ou não, faz parte da sua trajetória, mas principalmente além desse episódio aí, a superação que teve, né? A volta por cima, todas as partes boas, elas sobrepõem esse período aí, né? Justamente. O senhor falou que evitava os comportamentos que o senhor tinha antes para, de fato, fugir do álcool, né? Por exemplo, o trajeto que o senhor fazia do trabalho para casa, né? Certo. Como é que é hoje essa relação, seu Calef? Hoje ainda o senhor também tem certos comportamentos que procura evitar para não cair em tentação, ou hoje já está... Não, eu evito. Eu estou consciente, entende? Estou consciente porque tanto na minha casa tem gente que bebe, no caso, que tem o álcool em casa, tem tudo lá, mas eu não. Não quero, não vou usar, porque isso tem dentro de mim, no caso, que eu não posso, entende? Porque o meu organismo, praticamente, se eu chegar de vir a ingerir novamente bebida alcoólica, eu tenho certeza absoluta que eu não vou durar muito, não. Isso, estou consciente disso aí, entende? E dentro desse alcoolismo, segundo os médicos, no caso, que me falaram, no caso, eu tenho mal de Parkinson. Tenho Parkinson praticamente comigo. E essas foram consequências do álcool. Certo? Porque o Parkinson, praticamente, o Alzheimer, nada mais menos no caso do que o nosso nervo, o sistema nervoso da pessoa. Quer dizer que então me atingiu o sistema nervoso. E eu posso dizer para vocês o seguinte, que o mal de Parkinson é uma coisa que até vou contar para vocês como é que ele surgiu em mim. Eu estava na frente da lanchonete numa eleição municipal, no caso aqui de Ponte Serrada. Eu estava simplesmente na frente da lanchonete lá, no caso, e eu não tinha nada a ver com a lanchonete. Eu era sócio, mas não tinha nada no meu nome. Quem administrava era meu tio e minha tia.
no dia da eleição, chegou o juiz promotor, num cara lá no caso, com o delegado. E eu estava sentado lá e tinha um pessoal que, né, o pessoal que estavam fazendo, recuperando a estrada aqui, inclusive, entende? Né? Aqui. Eles faziam as refeições lá em casa, café, já almoço e janta. E eles estavam lá dentro, mas com as portas fechadas, tudo direitinho, tomando café lá. E esse pessoal da juiz promotor e o delegado passaram ali na frente e me convidaram para acompanhar eles. E foi na eleição do Paulo Afonso. Né? Para governador. Para governador, exatamente. Eu digo, mas eu vou acompanhar ele para fazer o quê? Ele vai lá na delegacia e diz, entra ali. Eu digo, tudo bem. O que está acontecendo? Não, entra aí, depois nós vamos conversar. Tá? Aí está na frente da delegacia ali, na sala na frente ali. Então, porque nós já estávamos uns 15, 20 praticamente pessoas ali, entende? Vamos desocupar esse espaço aqui, diz o delegado, vamos ir no pátio ali fora ali. Passamos para o pátio de fora. Daí um pouco nós estávamos lá nos cubículos, lá dentro, presos lá dentro. Sem saber, entende? Com algema e tudo? Não. Sem algema. Tudo solto, entende? Mas tudo lá. E daí eles tinham que verificar todo o interior e tal e coisa. Os 3 municípios que eram na época aqui, né? Passos Maia e Varjão e tudo mais. Eles tinham que percorrer tudo. Enquanto eles foram percorrer aquilo ali no caso, eles voltaram e era 3 horas da tarde. E nós lá Cadeado. Lá fechado. Mas aquilo me estourou, né? O cara não teve jeito, entende? Aí o senhor ficou nervoso. Justamente. E depois aí eu não tem mais. E foi isso que praticamente desencadeou. Foi o estopim, digamos assim, para... Exato. O próprio mal de Parkinson. E porque eu consultando com especialistas no caso, e se teve umas consequências, Caleb. Teve umas consequências, entende? Você deve ter sofrido um ataque de nervo muito sério, muito forte. E realmente, eu notava que eu deitava na cama, esse lado aqui do corpo, eu estava assim. Tanto que o pessoal tinha até um apelido especial, no caso, aí, por todo lado que eu ia, entende? Qual que era o apelido? Treme-treme. O pessoal me chamava de treme-treme. Olha, tá vindo treme-treme. Aí não dava bola, porque não... Sim, e foi... o senhor tem a consciência de que foi nesse episódio específico aí. Exatamente. São coisas que acontecem na vida da pessoa sem esperar, sem querer. Mas antes não tinha nada, cara. Não tinha problema nenhum. E lembra mais ou menos que idade isso aconteceu contigo? Bom, quanto tempo faz que o Paulo Afonso foi já faz uns 38, 40 anos quase, já entendo. Foi ali na década de 90, por ali. Né? Exatamente. Foi por 90 e pouco aí. Muitas histórias, né? Seu Calef aí. Teve diversas, inclusive. Por favor. Tanto no Conselho Tutelar, praticamente, como depois, posteriormente, em Alcoólicos Anônimos, no caso, entende? Foi uma trajetória de vida que marcou muito, entende? Por isso que muitas pessoas dizem, Calef, você fala o seguinte, você pega e escreva um livro da tua vida. Digo, seria uma boa, né? Porque tem muitos casos que eu não nem... Ou até mais que um, né? Tem muitos casos que eu nem estou relatando, tem casos que vem na memória agora, entende? Que chocava realmente a gente. Como eu posso contar para vocês, a criação praticamente do abrigo das crianças e adolescentes. Então, foi na minha época, inclusive, entende? Foi feito... Eu com o doutor Luciano, no caso, tivemos um papel todo especial na formação disso aí. O órgão público não queria de jeito nenhum, certo? Que deformava. De ter esse abrigo, no caso da criança e adolescente para menor. E tinha casos que precisava de colocar em família substituta praticamente, aí, entende? Era tirar da família biológica e colocar em família substituta. E sempre criava uma certa situação diferente. E daí eu conversando lá com o doutor Luciano, e o doutor Luciano falou o seguinte, vamos falar com o prefeito, que tem um lugar lá na Bahia Baixa que dá para colocar colocar esse abrigo lá embaixo. E mas quantos quilômetros dá? Eu digo, dá uns 13, 14 quilômetros, tá? Deixou, mas vamos fazer o seguinte, vamos falar para ele que lá tem condições, tipo, a escola lá estava fechada, tal e coisa, entende? Estava desocupada, que lá. Ele foi lá e falou com o prefeito na época. O prefeito, não, se for lá, dá para
dá para fazer, não tem problema nenhum. Daí foi colocado o abrigo lá embaixo. Ficou um ano e pouquinho lá no caso, funcionando lá. Daí, distância, estrada ruim e tal e coisa, Inviabilizava, né? Inviabilizava. E um belo dia eu convidei o juiz e o promotor para nós ir lá dar uma visitada lá embaixo, entenda, no abrigo lá embaixo. Diz, vamos lá, tio. Mais uma poeirama, parece que já viu. Daí pegamos, fui com a Paratica, não estava pouco pó dentro, né? Juiz e promotor ali dentro e digo, vamos embora. Chegamos lá. O juiz já começou. Diz, não, aqui não é lugar para abrigo de criança. Diz, vamos ter que levar para Ponte Serrada, levar na cidade. Lá fica mais fácil para trabalhar. Diz, tudo bem. Esse era o objetivo, né? Exatamente. Na volta de lá, outra poeirada, velho. Chegamos aqui e dizia, seu Caleb, você não me convida mais. Digo, não vou convidar. Só no novo, quando for para inaugurar a nova casa. Daí, entrar em contato com o prefeito, na casa aí. O prefeito era outro. Daí alugaram a casa do Toninho aqui, entende? Daí trouxeram de lá. Daí eu falei para o doutor Luciano, doutor Luciano, não deu certo nossa ideia. Ele sabe que deu mesmo. Criado foi criado, mas não podia mais tirar. Sim. Entende? Eles tinham que sustentar e dar andamento para a situação toda. Bom, eu teve caso aqui que eu convidei o juiz, o promotor, no caso, né? Para ir na casa de umas famílias ali no caso, faça conta. Né? Nem trazer ele para o pessoal no fórum aqui para resolver o problema. Convidar eles, no caso, ir lá na casa da família, no caso, para ver como é que era a situação na família lá, entende? Lá, com as crianças, os filhos, no caso, da separação dos pais, praticamente, e 3 meninas que queriam viver com os avós, no caso, e não queriam ir na casa da mãe, e nem do pai. Daí, convidei os dois para ir lá, disse, vamos lá, visitar aquela família assim, vamos, 5 horas, mas vamos lá. Chegamos lá, os caras se encantaram com a situação toda. Diz, o juiz diz, não, pode vir lá que eu vou dar uma autorização então para vocês, para os avós, no caso, que as crianças. Sim. Quer dizer, na hora assim, dava tinha que solucionar o problema, entende? Tinha que achar uma saída. E o senhor bem criativo para encontrar as saídas, né? Mas tinha que achar uma saída. Para quê? E vou dizer uma coisa. Nesse tempo todo de conselho tutelar ali, entende? Nunca ninguém me correu atrás, nem de facão, nem de faca, nem de nada, entende? Ninguém. É o que o senhor falou, o pessoal tinha respeito, né? Muito respeito. É. Inclusive, acredito que tinha até uma certa distorção da função do conselho tutelar na época, né? Isso. Porque intimidavam realmente as crianças, né? Diz, ó, se você não se comportar, se você não, enfim, não obedecer, eu vou chamar o Caleb. Justamente. Mas não era eu que estava fazendo isso aí. Sim, as próprias famílias, né? A própria família que estava ali. Entende? Tanto que eu cheguei no fórum, numa ocasião lá, uma assistente social, depois que começou a criar assistente social, cheguei lá e disse, Caleb, pois é, você está amedrontando essas criançadas todas aí. Digo, doutor, tem uma coisa, eu não estou amedrontando ninguém. Não estou colocando medo em ninguém. A única coisa que eu estou fazendo realmente aí, no caso, é conscientizando as coisas de como deve ser criada uma criança ou adolescente com esse semelhante aí, entende? Não, mas você está amedrontando, porque tem gente que vem aqui e diz, não, vamos chamar o Caleb de mas não tem nada a ver com o peixe. E tinha mesmo essa história, então. Chegou no senhor. Chegou. Tanto que tinha uma senhora lá no caso e diz, olha, se você não me obedecer, eu vou chamar o Caleb. Inclusive o cidadão, hoje um baita um cidadão aqui, entende? Diz que quando me falava de chamar o Caleb, ele veio para baixo da mesa, para baixo da cama. Eu falava de chamar o Caleb, veio para baixo da cama. Não podia nem ouvir falar de Caleb. Daí. E o cidadão, um outro conselheiro tutelar, depois de uns 4, 5 anos, que ele tinha desistido e tudo mais, diz ele, seu Caleb, diz que o que o senhor estava fazendo estava tudo errado. Eu digo, não, você tem razão, cara, estava tudo errado mesmo. Pode, fica na tua que eu estou na minha, cara, até hoje. Né? Então, são coisas que a vida ensina a gente a conviver e viver também, entende? O senhor tem saudade da época que era conselheiro? Ah, e como, cara? Saudade tem. É? Inclusive, o pessoal me convidaram 3, 4 vezes já para mim me candidatar. Para participar das eleições? Exato, mas digo, não, vamos. O meu passado nessa situação do conselho tutelar foi sofrido, cara. Foi...
que levantar 2h30, 3 horas, 1 hora, 2, a hora que fosse, no caso, não é, para mim não tinha tristeza. E uma outra coisa que eu sempre falava para o pessoal é o seguinte, o que você não pode misturar praticamente é conselho tutelar, justiça e política. Tem que separar uma coisa da outra. Cada caso é um caso. Um caso não é igual ao outro, entende? É diferente do outro ali. Então, cada caso é uma situação e merece uma atenção especial. Você tem que direcionar a situação, entende? Uhum. Então, me dava bem por isso. Tanto que a vida continua em bom gosto. Sim, fez uma bonita trajetória e com certeza essa ideia que deram para o senhor, eu acho que ela tem que acontecer, do senhor ter um livro, uma biografia contando essas histórias, que hoje a gente ficou aqui mais de 1 hora conversando e nem viu o tempo passar e que trouxe algumas das histórias, né? Mas certeza que existem tantas outras. Para quem atender 200 casos em um mês, né? Então... Bom, eu chegava às 6 horas para atender o conselho na época, entendo, no início ali. Eu ia para casa 7h30, 8 horas, 9 horas da noite. E quando eu não chegava em casa, no caso, tinha mais casos. Tinha que voltar, né? Tinha que voltar para ver a situação. Teve um caso aqui, de um cidadão aí na Bahia Baixa, aí no caso. Espancou a família, espancou a esposa, os filhos, tudo mais. E era 8 horas, me aparece assim a mãe das crianças. Aparece a mãe das crianças e seu Calef do céu, diz, não dá mais, meu marido não dá mais. Diz, o que aconteceu? Diz, ele bebeu ontem à noite lá, diz, olha, não tem jeito. O homem bateu em mim, bateu nas crianças, tá ali, eu digo, mas o problema é de vocês. O fórum está ali, bem pertinho. O conselho tutelar é aqui ainda. Digo, o fórum está bem pertinho, vai lá. Eu reclamava com o promotor e dizia, não, mas e as crianças, como é que fica? Digo, mas que criança? Os 2 adolescentes, um com 14 anos e outro com 16. Eu digo, me empurraram nas costas de novo, cara. Sobrou para mim. Eu querendo me livrar e não teve jeito. Daí liguei para ela foi lá, saiu daí, foi lá falar com o promotor, disse, volta lá falar para o Calef para ele resolver o problema. E o cidadão lá, em casa, belo e formoso lá, entende? Daí cheguei lá, me lembro até o juiz, o doutor Edir. Diz ele, seu Calef, você faz o seguinte, você pega a polícia, vai lá buscar o cidadão e traz ele aqui. Porque realmente os filhos estavam espancados e ela também, entende? Tinha demonstração de espancamento na cabeça, no corpo, tudo mostraram para nós ali no fórum. Vai lá e me traz o cidadão aqui. Digo, tudo bem. Peguei a polícia aí, no caso. 2 policiais, uma chuva, rapaz, que Deus mandava. Faça o contar para ir abaixo. Chegamos na casa do cidadão, um litro de pinga na mesa, um salame e um pão lá. E cada pouquinho bebendo. O que é que vocês querem? Não, nós viemos aqui por ordem do juiz, no caso, que ele quer falar com o senhor. Não tenho nada que falar com ele. Aqui na minha casa, quem manda sou eu, não tenho nada que falar. Daí chegou a polícia lá e disse, olha, mas até vocês estão aí, né? Achei que via só o Calef. Não, mas o juiz mandou ele falar com o senhor, no caso aqui, para o senhor ir lá no fórum que o juiz quer falar com o senhor. Tá. Então eu vou. Fui lá no quarto, demorou meia hora para o cidadão se aprontar para nós chegar aqui. Chegamos aqui na frente do fórum. Estava mais para lá do que para cá. O juiz, ele assim, diz, você conhece o Calef? Diz, não, o Calef eu conheço, o senhor não. Mas não conseguia falar, então não tinha jeito. Disse, seu Calef, é o seguinte, leva ele lá na delegacia, deixa ele lá até lá, a hora que ele curar o pó, diz, me traz ele aqui. Não tem problema. Ele veio lá na delegacia, lá um pouco ligava para o João lá, disse, João, o homem já curou o pó? Ainda não. Era 3 horas da tarde, dava para conversar com ele. Daí fui lá, peguei o cidadão, trouxe aqui no fórum, o promotor com o juiz. Disse, como é que o senhor quer fazer agora com a sua situação? E eu já estava no ar, entende? Chegou o cidadão aí, o juiz diz, como é que o senhor quer fazer com essa situação aí? Só tem 3 jeitos para nós melhorar a sua vida aí. Uma é o senhor ir fazer um tratamento, se internar, fazer um tratamento. A outra, o senhor parar de beber, por livre, espontânea vontade. Ou o senhor escolhe.
ou ir para a cadeia. Porque pelo que o senhor fez aqui, só tem essas 3 caras. Ah, não, então das 3 é melhor fazer tratamento, então, né? Porque parar de beber ele não queria. Uhum. Né? Ir para a cadeia também não. A melhor saída dele realmente era... Então, diz, eu aceito ir para fazer um internamento. Diz o juiz, mas é isso que nós queremos. Diz, então, diz, não tem problema nenhum. Diz, quando é que eu vou? Diz, eu tenho que ir lá em casa, pegar roupa lá no carro e tudo mais. Diz o juiz, nem preciso, se já tem em casa, tua roupa, tua sacola, tá tudo aqui já. Já tinha preparado tudo, né? Porque se ele quisesse uma saída, eu estava pronto. Uhum. Saiu daí, foi direto para no município perto de Quilombo. Uhum. Tinha um tratamento, tinha um telefonado lá, então deve reservar até a vaga lá. Foi direto para lá. Bebeu ainda. Vai ver a família dele como é que tá. Resolvido. Resolvido o problema, quer dizer, né? São esses casos, no caso, que a gente tem na memória, na mente, entende? Que a família vem agradecer a gente. Seu Cleber, se não fosse o senhor, eu não sei o que seria da nossa vida, né? A vida de vocês podia ser um pouco mais difícil, mas vocês tinham que levar ela para frente, no caso. Ou unidos ou separados, mas tem que existir uma solução, entende? Mas o senhor achou a melhor saída. Beleza, pô, melhorou então. Até... E são esses casos aí que, alguns deles, né, mesmo sem o senhor citar os nomes agora, mas de certa forma, ainda não temos o livro, mas a gente já está deixando eles registrados aqui em vídeo, né, nessa nossa conversa dessa noite. Bacana, seu Calef. Queremos agradecer e parabenizar, né, por essa resiliência do senhor, né, de se reconstruir ao longo do trajeto aí, por ter caído no vício do álcool e por ter conseguido sair por iniciativa própria, principalmente, né, porque tem que ter uma decisão e um objetivo próprio, né? E também, claro, a ajuda em volta de muitas pessoas, do próprio grupo, que o senhor falou que participou quase 3 décadas, né? E também pela sua trajetória no Conselho Tutelar, certamente aí muita gente que vai acompanhar, que acompanhou até aqui o nosso papo aí, se identifica de alguma forma aí contigo, né? Porque ou era criança na época, ou já era pai de crianças na época, hoje com um pouco mais de idade, né? Enfim, de alguma forma vai se identificar aí com o seu Calef. Parabéns, mais uma vez, pela trajetória, pelo homem que o senhor é, e obrigado por ter vindo, ter aceitado o convite para compartilhar essas histórias aqui no Fala Mais. Com certeza, a gente tem uma vida pela frente, no caso, que foi vivida, foi sofrida e tudo mais, entende? Mas valeu a pena. Valeu a pena, no caso, pelos exemplos que a gente deu, pelo o trabalho que a gente fez, no caso, e desenvolveu. E a lembrança que o pessoal tem do trabalho que eu realizei, no caso, em conjunto com a sociedade toda. Porque a sociedade me ajudou muito nesse sentido também, entende? Tenho que agradecer realmente que tem pessoas com boas intenções e com índole de realmente de levar Ponte-Serrada para o melhor caminho. Sim. E na época era difícil. Vou dizer uma coisa para você, era difícil realmente pelas situações que a gente enfrentava e acompanhava todos os casos, entende? Teve casos que eu deixei de relatar aqui, no caso, de meninos, no caso, entende? Com 10, 12 anos, que viviam, desde a época, já eram, como se diz, meio ladrãozinho, entende? Que viviam colocando a mão onde não precisava. Teve muitos exemplos. Uma outra, se eu chegar de fazer o livro, no caso, vou me lembrar disso tudo aí. Nós vamos demorar mais umas 2 horas, no caso aqui, eu não conto tudo ainda para vocês. Vocês podem ficar tranquilos. Uma outra ocasião, talvez a gente possa relatar cenas para os próximos capítulos, né, seu Calef? Tem capítulos bem interessantes, né? Bem interessantes, inclusive. Maravilha. Fica o gostinho de quero mais aí, então. Com certeza absoluta. Legal, e como o Jonathan falou, os parabéns, né, pela, querendo ou não, a trajetória de superação, né, da vida do senhor. E que com certeza fez parte e ainda faz parte da história de Ponte-Serrada e dos cidadãos que aqui vivem, né? Então, parabéns por tudo isso e obrigado por ter vindo aqui conversar com a gente. Eu que agradeço, no caso, a situação no momento, entende? E a gente fica feliz, no caso, de poder relatar algo que muita gente ainda não tinha conhecimento do trabalho que a gente fazia. Exato.
Mas foi um trabalho que posso dizer para você que valeu a pena. Tanto Isso é mais importante. tanto na minha vida como conselheiro tutelar, no caso, como na minha vida durante e pós, praticamente, meu estado de embriaguez, de bebida e tudo mais. Mas foram exemplos que, se alguém seguir, pode ter certeza que vai... Principalmente quanto ao alcoolismo, no caso, pode ter certeza absoluta que o álcool é uma destruição de famílias, praticamente. É o caso que mais causa dissabores e controvérsia, no caso, em lares. Em todo momento, a gente está convivendo por aí. Importante essa sua fala, esse teu testemunho, né, seu Clef, porque é de alguém que esteve lá, né? Não é de alguém que olhou de fora e está trazendo a opinião. Então, muito importante, parabéns. E muita gente realmente me viu naquele estado de lá, no caso, entende? E hoje está me vendo do outro lado. Quer dizer que são coisas bem diferentes que a gente está enfrentando. É importante ter isso aí também. Mais uma vez, muito obrigado, seu Calef. Obrigado vocês também que acompanharam a nossa conversa. Curtam esse bate-papo, se inscrevam no canal do Fala Mais no YouTube, nas redes sociais ali no Instagram. E também um agradecimento mais do que especial às nossas marcas parceiras aqui do podcast, né? Que são a Cicobi, Valcred Sul, Mercado Marine, Panificadora São Pedro, Restaurante Ligeirinho e Marker Engenharia. Essas marcas que estão com a gente. E a vocês que estão com a gente, enfim... a gente se vê na próxima semana. Valeu, obrigado e até mais.